Antes da televisão, antes do rádio, antes do cinema, dos jornais, até mesmo antes da fotografia surgirem e se popularizarem no mundo todo como conhecemos hoje, já existia uma forma de comunicação e expressão capaz de chamar a atenção de multidões, gerando alegria, sorrisos, suspenses e uma experiência coletiva que despertava a curiosidade, a imaginação e a presença dos espectadores. Essa expressão era o circo. Mais do que um show focado no entretenimento e na performance, o circo também pode ser visto como uma mídia viva, itinerante, um meio de comunicação baseado na coletividade, no corpo e na conexão entre intérprete e o público. O circo, como muitos de nós conhecemos na atualidade, nem sempre foi o que ele se tornou. Ele atravessou séculos, acompanhou transformações sociais, culturais, tecnológicas e precisou se reinventar ao longo da história. Nesse vídeo, vamos entender como nasceu o circo, como chegou ao Brasil e como se transformou ao longo do tempo, dialogando com diversas outras formas de mídia e expondo como o circo mídia passou a ser o circo arte. A história do circo começou nas primeiras grandes civilizações, onde as pessoas já se reuniam para assistir demonstrações de habilidade física e mental. No Antigo Egito, na Grécia e em outros povos da antiguidade, acrobatas, contorcionistas, artistas impressionavam o público com números circenses que parecia desafiar qualquer lógica e próprios limites do corpo humano. Essas apresentações serviam para divertir a população no geral e aproximavam as pessoas, criando um senso maior de coletividade. Na Roma Antiga, apesar de serem propostas atrativas totalmente diferentes, ganharam uma dimensão ainda maior no sentido da comunhão de pessoas. Grandes arenas recebiam milhares de espectadores para assistir corridas de briga, combates e teatro. O circo máximo foi um dos exemplos mais marcantes da história. Como Asa Briggs e Peter Borg dizem em Uma História Associada à Mídia, é essencial considerar o desenvolvimento dos fatos sob o contexto social das épocas analisadas. Dessa forma, esses eventos não eram simplesmente voltados ao entretenimento, mas sim usados pelo governante para fortalecer suas imagens, demonstrar o poder e manter uma população passiva. E justamente desse contexto que surge a expressão popular pão e circo, simbolizado como o espetáculo também pode servir como um instrumento de influência e parte de um sistema midiático de período. Já durante a Idade Média, malabaristas, músicos, palhaços e saltimbancos percorriam estradas apresentando seus números em praças e feiras, levando entretenimento, novidades, história e diferentes expressões artísticas. De certa forma, eles funcionavam como uma mídia ambulante. Em uma época com poucas formas de fluxo da informação, esses artistas conectavam diferentes comunidades por meio do espetáculo. Foi essa tradição que, alguns séculos depois, precedeu o surgimento do circo moderno. O circo moderno, como conhecemos hoje ocidentalmente, teve origem na Inglaterra, no fim do século XVIII. E essa história começa com um homem chamado Philip Astley. Era um militar que, depois de deixar o exército, percebeu que sua habilidade com os cavalos poderia ir muito além dos treinamentos militares. Em vez de apenas fazer demonstrações, ele decidiu transformá-las em um espetáculo aberto ao público. Para tanto, ele pensou um espaço circular para as apresentações, muito inspirado nas arenas romanas. O picadeiro em forma de círculo ajudava os cavalos a manter o equilíbrio durante as manobras, além de permitir que todas as pessoas na plateia acompanhassem o espetáculo com uma boa visão. Porém, logo ele percebeu que apenas apresentações com cavalos não seriam suficientes para manter o interesse da plateia por muito tempo, pois elas poderiam começar a enjoar da situação, ainda mais com o ritmo mais acelerado do século XVIII. Assim, observando o sucesso das atrações do chamado teatro de feiras, principalmente parisiense, com números artísticos e cômicos variados de saltimbancos, ele começou a trazer esses artistas para dividir o picadeiro. Nesse momento de protagonismo burguês, o circo em seu nascimento passa também a ganhar uma dimensão fortemente comercial e empresarial. Além disso, sob os contextos emergentes da Revolução Francesa e Industrial de crescimento das cidades, e portanto do público e da força burguesa, havia uma busca ansiosa por novas formas de lazer e entretenimento, ligadas fortemente a números equestres
eventos destinados normalmente à elite e a outras atrações diversas. A mistura entre números mais sofisticados e populares em grandes anfiteatros vem dessas demandas e da origem ao formato que conhecemos até hoje. Um espetáculo variado, cheio de ritmo e pensado para prender a atenção do público do começo ao fim. Uma das características mais marcantes do circo moderno é o contraste entre duas sensações completamente diferentes, o sublime e o grotesco. O sublime aparece nos momentos de maior tensão. É quando trapezistas, acrobatas e equilibristas desafiam a gravidade e colocam o próprio corpo no limite. O público prende a respiração porque qualquer movimentação parece decisiva. Depois, nas apresentações mais complexas e arriscadas, o clima muda completamente. Entra em cena o palhaço. Enquanto o acrobata impressiona pela precisão e pelo domínio do corpo e de técnicas, o palhaço faz exatamente o contrário. Ele tropeça, exagera, improvisa, erra de propósito e transforma o fracasso em motivo para rir. Essa alternância entre suspense e humor tem um motivo muito interessante. Segundo o pesquisador Mario Bolognese, ela é um dos elementos que dão ao circo uma força que se alimenta através das emoções. Um ponto interessante é perceber a relação intrínseca do circo com o sensacionalismo. Como Hannah Arendt diz, em O Sensacionalismo como Processo Cultural, a cultura sensacionalista tem raízes possíveis no grotesco, no fantástico, no melodrama e até mesmo na pornografia. Nessa perspectiva, o circo logo entendeu e juntou todos esses aspectos. Ele criou uma série de mecanismos funcionais para atrair a atenção e reter o público presente e interessado. As atrações de risco e as palhaçadas nos mostram, ao mesmo tempo, o fantástico e o exagero, o absurdo. Mais à frente no tempo, o circo-teatro, com seus melodramas e chanchadas brasileiras, atraía a curiosidade de ver o que estava sendo produzido dentro das lonas. Podemos dizer também que o circo como mídia foi sensacionalista desde o seu nascimento, ou seja, ele já usava o exagero e o apelo para chamar a atenção muito antes de páginas como a Choquei e das redes sociais existirem. O chamado circo moderno se trata de um espetáculo de atrações, tal qual Tom Gunning diz sobre o cinema de atrações. Em suas fases iniciais, o circo e o cinema, apesar de não se desenvolverem simultaneamente, começam sem necessidade de uma construção narrativa, mas com uma importância ao apelo visual. Outro paralelo interessante de ser feito é quanto à música e seu papel fundamental na estruturação temporal e emocional dos espetáculos, usados tanto do circo moderno quanto do cinema de atrações. E é justamente esse jogo de emoções que torna o circo uma forma de comunicação tão poderosa. Ao longo da história, o circo também refletiu aspectos mais controversos na sociedade. Um dos exemplos mais conhecidos são os chamados freak shows ou fenômenos humanos, que se popularizaram durante o século XIX. Nesses espetáculos, pessoas com características físicas consideradas fora dos padrões sociais da época eram exibidas como atrações, mesmo que isso significasse expor constantemente ao olhar e ao julgamento de deboche de outras pessoas. O que hoje causa estranhamento e indignação era para muita gente uma forma mais comum de diversão. Porém, à medida que os debates sobre direitos humanos, inclusão e respeito às diferenças ganharam forças, os chamados fenômenos humanos passaram a ser cada vez mais criticados. Esse capítulo da história do circo mostra que ele nunca esteve separado da sociedade. Assim como outras formas de comunicação e entretenimento, o circo também refletiu os valores, as crenças e a maneira como cada época enxergava o mundo. O circo chegou ao Brasil no início do século XIX. A partir daí, companhias europeias colonas começaram a percorrer diversas cidades brasileiras, principalmente nas metrópoles litorâneas e do Ciclo do Ouro. Na época, essas apresentações despertavam muita curiosidade, principalmente porque ofereciam algo totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Porém, o sucesso do circo não dependia apenas dos espetáculos. Para atrair o público, ele também utilizava os principais meios de divulgação da época. Como dizem Asa Bruggs e Peter Buck, a mídia impressa tem sua dimensão revolucionária por permitir, entre outros aspectos, a grande divulgação com cartazes e panfletos que eram esperados pelas cidades, jornais anunciando as apresentações, além da famosa divulgação de boca em boca e cortejos musicais pelas ruas, ao mesmo tempo que mantém a itinerância em lona por falta de estrutura das cidades. Foi assim que surgiram as tradicionais famílias circenses. O circo se consolidou não apenas como uma forma de entretenimento, mas também como um importante meio de comunicação cultural, preservando histórias, tradições e conhecimentos por meio da vivência, da prática e da oralidade.
O circo no Brasil foi mudando e ganhando características próprias. Uma das maiores mudanças foi o surgimento do circo-teatro, que não é exclusivamente brasileiro, mas marcou profundamente a história dessa mídia por aqui. Nessa nova fusão, o circo deixou de apresentar apenas números de acrobacia, malabarismo e palhaços. Além dessas atrações, começaram a ser encenadas peças de teatro dentro da própria lona. O público assistia a histórias de drama, melodrama, chanchada e comédia. Nesse contexto, a rádio tem um papel fundamental no desenvolvimento do circo-teatro. Ao mesmo tempo que a mídia de massa amplamente popular no meio do século XX disputava a atenção do público com o circo, suas radionovelas exibidas careciam de uma dimensão visual para representar melhor os enredos. O circo-teatro aproveitou dessa limitação e passou a adaptar as radionovelas em peças teatrais, o que despertava o interesse na população em ver aquilo que era somente ouvido. Além disso, em muitas cidades do interior, o circo era a única oportunidade que a população tinha de assistir a espetáculos e expressões artísticas por falta de estruturas de edifícios teatrais e cinema. Dessa forma, o circo ganhou ainda mais prestígio ao, no início do século XX, ser um dos primeiros espaços no Brasil a serem feitas projeções de cinema em cinematógrafo. Quanto às tecnologias fonográficas, o LP de 78 rotações, de 45, de 33 e depois a fita cassete, depois de rolo, até chegar agora na internet, sempre foram instrumentalizados pelo circo, que acompanhava essas transformações. E para muito além disso, os circos funcionavam como importantes e consagradas casas de show e espetáculos brasileiras, onde artistas que almejavam sucesso cobiçavam se apresentar nos circos. Era comum, por exemplo, ver Luiz Gonzaga no circo, e até ver a dupla sertaneja tendo um circo próprio, como Tunico e Tinoco. Aproveitando o gancho, o circo-teatro brasileiro se apropriou de várias canções sertanejas, transformando-as em dramas, o que reforça ainda mais a relação íntima entre o circo e as outras mídias concomitantes a ela. O pesquisador Mário Bolognese ousa arriscar até que o sucesso da telenovela atual existe por conta desse imaginário que o circo alimentou nos anos 40, 50, 60, 70 com o circo-teatro. Por fim, alguns números ficaram muito conhecidos e passaram a ser símbolos do circo brasileiro. O Trapézio de Voos Radicalizados e o Globo da Morte foram duas adaptações brasileiras expressivas que ganharam destaque mundial pela ousadia. Com o surgimento dos meios de comunicação, o circo precisou encontrar novas maneiras de continuar chamando a atenção do público. No século XX, o rádio foi um dos primeiros a ajudar nessa divulgação. Ele anunciava a chegada do circo às cidades e informava as datas dos espetáculos. Depois do rádio, veio o cinema, que mudou a forma como as pessoas enxergavam o circo. Pela primeira vez, apresentações que antes só podiam ser vistas ao vivo, podiam ser assistidas várias vezes. E a magia do circo começou a chegar a lugares onde ele nem sempre conseguia estar. Sem contar que o próprio universo circense passou a inspirar muitos filmes e produções audiovisuais. Porém, a maior mudança aconteceu com o surgimento da televisão. O entretenimento passou a fazer parte da rotina das famílias dentro de casa. Em vez de sair para assistir um espetáculo, muita gente passou a acompanhar programas pela TV. Isso trouxe um novo desafio para o circo, porque ele passou a disputar a atenção do público com outras formas de entretenimento. Mesmo assim, o circo não perdeu sua importância e força. Pelo contrário, ele encontrou um jeito de se adaptar. Muitos artistas começaram a participar de programas de televisão, shows e atrações voltadas para o público infantil. Dessa forma, a arte circense também ganhou espaço nas telas e passou a alcançar ainda mais pessoas. O maior exemplo que temos hoje em dia é o Circo du Soleil. Hoje, o circo também faz parte do mundo digital. As redes sociais abriram um novo espaço para os artistas mostrarem seu trabalho. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube deixaram de ser apenas ferramentas de divulgação e passaram a ser uma forma de manter o circo presente no dia a dia das pessoas. Depois de conhecer toda essa trajetória, fica mais fácil entender que o circo nunca foi apenas um lugar de diversão. Desde o começo, ele sempre encontrou um jeito de se comunicar com as pessoas, primeiro pelas apresentações ao vivo e depois pelos cartazes espalhados pelas cidades, pelos anúncios no rádio, pelos anúncios na televisão e programas na televisão, e hoje também pelas redes sociais. Muita coisa mudou com o passar do tempo. O jeito de fazer circo mudou. O público mudou. E os meios de comunicação também mudaram. Mas, mesmo com todas essas transformações, o circo continuou fazendo aquilo que sempre soube fazer: chamar a atenção, emocionar e contar histórias. Talvez seja por isso que o circo continua existindo até hoje. Ele soube acompanhar cada época sem perder a sua essência. Pode mudar de forma, de palco e até de tela, mas sempre continua despertando curiosidade e emoção em quem assiste.
E é justamente essa capacidade de se reinventar que faz do circo uma das formas de comunicação mais antigas da história e, ao mesmo tempo, uma das mais atuais.